Mas amanhã as Dorcas, Ministério Dorcas, vão estar participando da Copa, lá não em Catar, aqui no Petrolândia mesmo. Então elas vão estar indo para a casa da irmã Maria Helena Goulart. Então vai sair daqui da porta da igreja mais cedo, né, pastora? Era 4, mais 4 já começa o jogo. Então 3h30 as irmãs vão estar aqui na porta da igreja para se deslocarem para a casa da irmã, da casa da irmã Lena. Então vão assistir o jogo por lá mesmo. Tem que ir de verde e amarelo, pastora Wanda? De verde e amarelo, tá certo. Quem tiver, quem não tiver, vai de azul e branco. Ou de verde e amarelo ou de azul e branco. Meus irmãos, então, amanhã Dorcas vão estar tendo a programação na casa da irmã Lena. No sábado nós teremos, cadê o Ariel? Ariel, acho que ele foi ao banheiro. Vai ter imersão 4 horas da tarde. Então, jovens adolescentes prioritariamente. Esse trabalho é para jovens e adolescentes. Agora, pastor, eu quero ir, eu sou adulto, posso ir? É óbvio que pode, irmãos. A coordenação é com jovens e adolescentes. A liderança dos jovens e adolescentes. Agora, para qualquer um. Irmãos, eu já participei de imersões e é um tempo assim maravilhoso. Um tempo de reconexão, um tempo de adoração. É muito bom. Então, você que pode estar aqui 16 horas, nesse próximo sábado, imersão. A gente tem que valorizar, queridos, o trabalho da igreja. Eu estou falando isso, né, para quem é da nossa igreja. Então, você tem trabalho lá na igreja tal, e vai na outra igreja. Não, tem que dar prioridade ao seu lugar onde você congrega. Então, 4 horas da tarde, está aí o Ariel confirmando, né, Ariel? O trabalho de imersão, em nome de Jesus. No domingo, teremos a escola bíblica dominical, 9 horas da manhã, e os irmãos da Assembleia de Deus estão fazendo um almoço. Esse almoço, ele é para atender alguma necessidade da Assembleia. Alguém me perguntou essa semana se nós poderíamos divulgar. É óbvio, irmãos, que a gente divulga, porque faz parte do reino, e muito mais por ser os irmãos da Assembleia de Deus, do Belém, que nós temos um carinho muito grande por essa igreja, que sempre andou junto conosco. Eles saíam, como a gente sempre falou, eles saíam lá da EBD, terminam um pouco mais cedo do que aqui, e eles passavam, e muitos deles, na época da construção, passavam com a Bíblia, voltavam com a colher de pedreiro, e ajudavam aqui a gente. Sempre foi assim, e os trabalhos que eles têm lá, sempre que a gente pode, a gente ajuda, a gente participa. Então está aqui, irmãos, o convite. Esse almoço será servido agora neste domingo por R$12. Então está lá no grupo da família Hebron. Você pode confirmar lá o Pix, dá para fazer pelo Pix, e eu acho que pelo próprio número do Pix dá para você mandar o comprovante e informar que você vai pegar o almoço lá, ok? No domingo à noite, nós teremos o culto da família promovido pelo Ministério de Escola Bíblica Dominical. Pastor Walter é pastor da igreja aqui no Tropical, Viver em Cristo, e ele tem uma palavra muito abençoada que vai abençoar a nossa casa. Então, estou te esperando nesse domingo, você com sua casa, com sua família. Pastor, mas eu estou só. Então, você vem que tem uma família da fé aqui, e a gente vai se unir nesse tempo de adoração. Fica conosco. Então, queridos, é domingo, 18 horas, vai ser um culto abençoado, e nós esperamos você aqui em nome de Jesus. E também, está vendo? Tem tudo a ver culto, comunhão, adoração e comida. Então, a Vânia, né, Vânia, está lembrando que haverá cachorro quente à noite com refrigerante, por apenas R$10. Você vai ser saciado e vai abençoar o ministério de homens e mulheres na confraternização que vai acontecer agora no mês de dezembro. Ok? Então, terminando o culto da família, você vai passar ali embaixo, vai se deliciar com o cachorro quente. Glória a Deus por isso. Irmãos, tem mais 2 coisas que eu quero falar, 3 coisas, melhor dizendo. Hoje está cheio de aviso, mas eu vou ser breve. Nós estamos aí
pequena mudança na nossa fachada, né? E estamos terminando ali a área de convívio, que é um espaço para a gente poder, terminando o culto, né? Terminando o culto, a gente poder ficar ali conversando, vai ter um jardim. As Dorcas, semana passada, quando entraram ali, fez assim: pastor, isso daqui é o quê? Para namorar? Não, não é para namorar, não. É para conviver. Aleluia. Então, irmãos, é um espaço de convivência, vai ser bem bonitinho ali, bem bacana. E nós estamos aí de vento em popa, mas tudo é caro, irmão. Então, se você sente no seu coração de abençoar, você pega um envelope. Nós não fizemos pedido nenhum para isso, campanha nenhuma para isso, mas se você sentir ali o envelope branco, é só você escrever oferta para construção, ok? E a última coisa, pastora, me ajuda aqui. A gente, irmãos, recebeu a gente estava numa reunião de pastores há um mês atrás, mais ou menos, e um grupo de médicos, eles trouxeram um benefício, não somente para os pastores, mas para as igrejas também, que é Clube Linha Verde Up de Desconto. O que é isso, irmãos? É um grupo de médicos que fornece atendimento médico online. Então, olha só, tem agenda virtual, né? Você pode demandas, né? Suprir demandas como receitas, interpretação de exames, segunda opinião médica, relatórios, atestados de saúde para o trabalho, uma segunda opinião, né, em casos mais complexos. Então, esse benefício, ele vem para aqueles que, às vezes, é uma situaçãozinha que você só precisa de uma receita, né? Ou uma análise online. Hoje está sendo muito ofertado aí por alguns planos a consulta online. É lógico, em casos que dispensam uma análise clínica. Então, se você tiver interesse, está aqui, você tem todas as informações. É um custo aí de menos de R$40, 30 e poucos reais, para você adquirir esse tipo de plano. Então, a pastora está ali atrás, né? Se você tiver interesse de pegar dar uma analisada, se informar, ok? Está ali atrás, a gente trouxe alguns, justamente para fazer a divulgação aqui para os irmãos que gostariam de estar conhecendo mais sobre isso, de repente fazendo uma parceria, uma assinatura, né? Enfim. E a última coisa, hoje eu tive uma reunião pelo Meet, a plataforma online, com o vice-prefeito, com o pessoal da área de saúde de Contagem, lideranças do comércio, lideranças religiosas, autônomos, rede de escola pública e privada. Então, para discutir a situação da questão da Covid aqui em Contagem. Então, nós sabemos que os casos aumentaram, né? Mas não é ainda o caso da restrição, como nós tivemos há uns anos atrás, mas de precaução. Então, a palavra dada, embora os casos aumentaram muito, mas o número de óbitos, graças a Deus, ele não subiu. Não é por enquanto, uma situação que alarme em questão de óbitos, mas de contágio, sim. Então, na primeira semana de novembro, eram mais ou menos 3.000 e poucos casos diagnosticados, porque tem muita gente que não faz a questão da tipagem, né, dos exames. E essa primeira semana, final da última semana para a primeira semana de novembro, foi para quase 7.000. 7.000 e pouco. Então, duplicou, né, os casos de Covid. O que tem gerado uma aglomeração, uma procura muito grande em postos de saúde, em UPAs, em hospitais, né, públicos. Então, para evitar esse caos, a palavra dada é mais o cuidado. De que maneira? Nós vamos voltar a colocar à disposição para quem quiser, isso não é obrigatório, mas em locais fechados o uso de máscara. Se você, pastor, não me sinta à vontade, eu quero pegar uma máscara, você vai ficar à vontade. A partir do domingo que vem, vai ter máscaras ali. É lógico que se você puder trazer a sua,
quiser usar e puder trazer a sua, vai ser melhor, porque às vezes não dá para todo mundo. Álcool em gel, voltar, né, a atenção a isso, álcool em gel. Então, só essa palavra de cuidado, né? A gente está em ônibus, a gente sabe que a gente está numa fase de muita transmissão, usa uma máscara lá, vai em local fechado, usa uma máscara lá. É melhor prevenir do que ter que remediar depois, ok? Amém, amados? Amém. Então vamos ler a palavra, em nome de Jesus. E está bom de aviso, glória a Deus. Aviso é quase um tempo da mensagem, né? Glória a Deus, é necessário. Né? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. O tema da mensagem é vivendo na perspectiva de Deus. Qual é o tema da mensagem, irmãos? Vivendo na perspectiva de Deus. Ok. Filipenses capítulo 1, a gente lê e ora depois. Filipenses 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Não perde não, viu, querido? Domingo agora. Estamos na reta final desse período de EBD 2022. Filipenses 1. Oi? Domingo, aqui na classe dos adultos, vai ser falado sobre o Espírito Santo. Olha aí, perde não, tá? Bênção demais. Filipenses 1, verso 12, diz assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que de alguma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja por fingimento, seja por sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Amém? Fecha os olhos por um instante. Pai, abra-nos os olhos do coração. Fechamos os nossos olhos físicos a te suplicar. Abra-nos os olhos do entendimento. Queremos que a tua palavra cumpra o propósito dela. Tire de nós a distração. Tire de nós, Senhor, o cansaço que nos impeça de receber essa palavra. Traz-nos, Senhor, nessa hora o discernimento dado pelo teu Espírito. O homem espiritual, a mulher espiritual entenderá as coisas do Espírito. Por isso nós oramos, dá-nos essa percepção, dá-nos esse entendimento. Nós assim te pedimos e a ti damos glória e adoração
em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, o tema dessa mensagem é vivendo na perspectiva de Deus. Essa palavra perspectiva é uma palavra que traz muitos significados, porque ela é algo que muda, essa geração nossa do tridimensional, do 3D, faz a gente entender mais ou menos o que é essa questão da perspectiva. A gente pode ter uma visão e, de repente, quando a gente muda um pouco do ângulo, a gente tem uma outra visão de um mesmo quadro, de um mesmo objeto, de uma mesma situação. Paulo aqui, ele faz esse tipo de avaliação, essa perspectiva, ele traz de uma forma muito interessante com relação ao seu passado, com relação ao seu presente e com relação ao seu futuro. É interessante, irmãos, que o desejo de Paulo, desde que escreve essa carta, era visitar Roma, mas não somente visitar em termos de conhecer a cidade, mas ir a Roma para pregar o Evangelho, porque estar em Roma era estar num lugar de muita passagem, de muito trânsito, pessoas de vários locais passando por ali. Era o centro da época, era Roma. Então ele gostaria sim, porque ele visualizava uma situação de um alcance maior do Evangelho. Se eu pregar em Roma, o Evangelho ele vai ter a chance de se espalhar de uma forma assim notória, rápida. E então ele sempre teve esse desejo. Tem algumas passagens que mostram exatamente isso, como Atos capítulo 19, verso 21, que ele diz assim: depois destas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. Passando pela Macedônia e Acaia, ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Quando ele está escrevendo a carta aos romanos, ele escreve de Corinto. E de Corinto ele escreve aos romanos dizendo assim, capítulo 1 de Romanos, versículo 15: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então, de Corinto ele já imaginava, já visualizava uma oportunidade de pregar o evangelho em Roma. Só que o que Paulo não imaginava é que os planos de Deus, apesar de o levarem a Roma, para que ele pregasse o evangelho, não o levariam como pregador. Paulo iria a Roma como prisioneiro. E aí está a questão, irmãos, da perspectiva. Porque muitas vezes a gente tem um desejo no coração, mas a gente não sabe qual será o modo da execução daquele sonho, daquele projeto, daquele propósito que a gente está orando. Eu quero, Senhor, ir a Roma, abre-me essa porta, dá-me essa oportunidade. Beleza, Paulo, você vai mesmo, porque esse desejo sou eu que estou colocando no seu coração. Mas ao contrário do que você imagina, você não irá como pregador, você irá como prisioneiro. E ele chega a falar sobre isso, das coisas que aconteceram a ele. Os eventos que levaram Paulo a ir até Roma não foram dos melhores. Começa-se lá em Atos capítulo 21, até praticamente o final de Atos dos Apóstolos. Então ele é preso ilegalmente, Atos capítulo 21. Os judeus, por inveja, levantaram uma calúnia que ele estava inserindo gregos no templo. Enfim, prendem Paulo, há um tumulto, a guarda romana vai até lá, acha que ele é um insubordinado, um rebelde egípcio. Ele: não, eu sou judeu, natural de Tarso, eu também sou romano. E aquilo, irmãos, foi um auê. Paulo foi preso e a situação ficou tão embolada que achou-se por bem mandá-lo para Cesareia, onde seria ouvido por outros tribunos, por outras autoridades. Chega-se lá em Cesareia, irmãos, tinha uma conspiração, um desejo de prejudicar Paulo, e ele, entendendo isso, ele apela para o tribunal de César. Eu apelo para César. Ele teria que ir para Roma. Caso ele apelasse para o tribunal de César, ele teria que comparecer perante César. Então manda-se Paulo para lá. Ele pega o navio, você vai lembrar disso. O navio que ele vai, irmãos, tribulação, uma ventania, e por fim o navio naufraga. Paulo vai para uma ilha
O anjo aparece para ele no navio, aquela série de acontecimentos. Ele vai para uma ilha chamada Malta, fica lá 3 meses, irmãos, pregando o evangelho. O principal da ilha foi tocado pelo evangelho, o pai dele foi curado, estava com uma diarreia brava, uma febre violenta, e Paulo vai lá e cura o homem pelo poder do nome de Jesus. Irmãos, ele fica 3 meses lá, após 3 meses ele vai então para Roma, onde ele fica preso, numa casa alugada, com a permissão de ver os seus, mas esperando o julgamento. Ele não estava ali, irmãos, numa pousada, num resort romano. Ele estava ali na iminência de ser executado qualquer hora, dependendo da sentença do imperador. Ele poderia ser morto. Irmãos, ele está numa situação esquisita, estranha, preso. Uma corrente ligada a um soldado romano, que trocava-se o turno a cada 6 horas, vigiado, limitado. Irmãos, o que ele poderia entender daquela situação? Uma sucessão de fracassos. Desde quando eu projetei ir para Roma, as coisas só deram ruins, só deram para trás, e calúnia, e prisão, e tumulto, e naufrágio, e só problema, e eu estou aqui ainda preso numa corrente ligada a um soldado romano. Irmãos, dependendo da perspectiva, ele poderia dizer assim: sou um cara fracassado demais. Mas o que a gente lê aqui é justamente o contrário. Ele começa dizendo: olha, as coisas que me aconteceram, irmãos. Você está achando o quê? Que foram para a derrocada do Evangelho? Não, foi para o progresso do Evangelho. A minha perspectiva, ela está alinhada não ao natural. A minha perspectiva do passado, eu imagino Paulo lá em Roma já, e olhando para trás e dizendo: meu Deus, quanto eu sonhava estar aqui, mas não imaginava estar aqui desse jeito. Não, a perspectiva dele era uma perspectiva espiritual, uma perspectiva não humana, mas uma perspectiva de Deus. Ele enxergava as coisas de uma outra maneira, e ele escreve no verso 12 do texto que nós lemos, de Filipenses 1, que ele diz: irmãos, quero que vocês saibam. Ei, para de ficar olhando para mim com olhar de pena, de piedade. Deixa eu falar para vocês, as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Vocês não estão entendendo. Ei, eu não estou um fracassado aqui, não. Eu estou como alguém que está avançando em meio a todo esse tumulto, a todo esse caos. A minha ótica, a minha visão, a minha perspectiva não é de um fracassado, é de um vencedor. Irmãos, isso faz toda a diferença. A gente precisa começar a olhar a nossa vida, e eu vou dividir isso em 3 níveis de perspectiva: a passada, a atual e a futura. Então, na passada, quando ele olha para trás, ele não se vê um fracassado, ele se vê alguém bem-sucedido, alguém que está avançando, cujo objetivo de vida não está paralisado por causa de uma cadeia, de uma limitação humana, mas está avançando, mesmo naquela situação em que ele se encontrava. E ele usa a palavra progresso. As coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Essa palavra progresso era uma palavra militar. Era uma palavra que os gregos militares usavam para falar dos engenheiros militares. Os engenheiros militares eram aqueles que precediam a tropa. Então eles iam primeiro e eles estudavam a maneira como a tropa que viria depois iria avançar naquele território. Então eles faziam todo um estudo para o avanço das tropas que vinham depois deles, para o progresso das tropas que vinham depois deles. Era um trabalho pioneiro. Então eles iam lá, estudavam: vamos por aqui, vamos abrir uma estrada ali, e nós vamos avançar por esse caminho, nós vamos conquistar aquele território. Ele fala exatamente isso: o que me aconteceu contribuir para o progresso. Eu estou aqui, eu estou em Roma, mas eu estou como um pioneiro, não apenas como um prisioneiro. Eu estou aqui porque tem uma tropa que vai vir depois de mim, e eu estou aqui abrindo novas fronteiras, novos caminhos. O Evangelho está progredindo, o Evangelho está avançando, o Evangelho está conquistando
conquistando territórios. Eu estou preso, mas o evangelho não está preso. Irmãos, que entendimento fantástico. E é interessante, irmãos, porque Deus usa os objetos bem peculiares de cada pessoa. Por exemplo, Deus usou o cajado de Moisés. O que é que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. E esse cajado faz o quê? Foi o instrumento dos grandes milagres. O cajado tocava água, a água se abria, virava serpente, virava água em sangue. O cajado na mão de Moisés era o instrumento que Deus usava. Os cântaros de Gideão foram os objetos usados para a conquista, né, de um grupo tão pequeno contra um número grandioso de adversários. Os cântaros de Gideão trouxeram da parte de Deus um grande milagre. Deus usa a funda de Davi, um instrumento tão simples, diante daquele que estava com espada, com lança, com escudo, que estava com couraça, que estava doido para matar. Davi pega uma fundazinha, usou a funda de Davi. E qual foi o instrumento que Deus usou na vida de Paulo? As cadeias. Poderia ter sido algo melhor? Deus usa aquilo que para muitos era um símbolo de derrota, um instrumento de vergonha. Imagine o pastor Paulo preso, está lá na cadeia, acorrentado. Deus usa as cadeias de Paulo, como ele usou a funda de Davi, como ele usou o cajado de Moisés, como ele usou os cântaros de Gideão. Deus usou as algemas de Paulo. Meus irmãos, não há nada que limite a ação e o poder de Deus. Não há nada que paralise a ação do Espírito Santo de Deus. Se precisar usar algo simples como a funda, Ele usa. Se precisar usar algo inanimado e como um cajado, Deus usa. Se precisar usar algemas, Deus vai usar para a glória dEle. E Ele usa. Através das suas cadeias, Paulo é tremendamente usado em Roma. De que maneira? Pelo menos duas são mostradas aqui. O contato com os perdidos foi muito maior, porque Paulo estava com as cadeias, o ligando a um soldado. Irmão, presta atenção. Se ele estava ligado a um soldado, e ele não podia sair sem o soldado, e nem o soldado podia sair sem ele. Irmão, você já imaginou um soldado ímpio ficar do lado de Paulo pelo menos 6 horas? Paulo que cantava quando estava preso. Paulo que estava na cadeia escrevendo para 4 igrejas, ou para 4 cartas distintas. Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão foram escritas na cadeia. Ligado a Paulo um soldado, e Paulo escrevendo. Paulo orando. Irmão, Paulo, o homem pregava a tempo e a fora de tempo. Imagine com um cidadão 6 horas do lado dele. Ele chega a dizer: as minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Era a guarda pessoal do imperador, era a guarda elite, era a tropa de elite do imperador. Todos eles, toda a guarda pretoriana conheciam o porquê Paulo estava ali. Eu imagino ele dizendo, explicando. Irmãos, eu imagino aqueles soldados 6 horas do lado dele, ouvindo Paulo pregar, ouvindo Paulo aconselhar, ouvindo Paulo ensinar, ouvindo Paulo cantar. Não tinha quem não saísse pelo menos balançado daquele tempo de 6 horas do lado dele. Só que mudava, então era 4 soldados por dia. Imagine, irmãos, um soldado entrar doente. Paulo diz assim: deixa eu orar por você, varão. Você acha que Paulo perdeu a oportunidade? Muitas vezes a gente está 6 horas do lado de alguém, aquela pessoa mal sabe que a gente é crente. Você acha que Paulo perdeu a oportunidade? Tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não seja oportuno, prega o evangelho, Timóteo. Se ele orientava seu filho na fé, Timóteo, a fazer isso, o que ele fazia então? Irmãos, era tempo e fora de tempo, pregando, enchendo a cabeça. Se você não quiser mais me ouvir, peça para ser substituído, mas eu vou pregar o evangelho. Eu brinco com a minha esposa,
que quando eu aposentar, jubilar, sei lá o quê, meu desejo é comprar uma balsa, como as que tem lá na Lagoa Mundaú, lá em Alagoas, lá em Maceió. Aí coloca aquela balsa no meio da lagoa, e aí 6 horas da manhã tem o primeiro culto, 9 horas o segundo e último culto. Só vai ter culto de manhã, 6 e 9 da manhã. E aí, irmãos, eu imagino os pescadores entrando na balsa, os da redondeza, se não gostarem da pregação, pula dentro da lagoa e volta nadando. Eu duvido. Então, mais ou menos assim, você está ligado 6 horas agora comigo, meu jovem. Você acha que eu vou ficar calado? Paulo pregava, Paulo orava, Paulo ministrava. Irmãos, toda a guarda pretoriana ouviu falar de Jesus. Irmãos, agora imagina esses homens indo embora convertidos, chegando nas suas casas, contando para os seus amigos, contando para os seus soldados, alguns perguntando assim: você estava com Paulo? Nossa, eu tive semana passada. Rapaz, você precisa ver, ele orou por mim, eu estava atribulado, eu estava endemoniado. Irmãos, foi um rebuliço. E ele chega a dizer: as minhas cadeias serviram para o progresso do Evangelho, de maneira, verso 13, que toda, não uma parte, não alguns, mas toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Eita, meu Deus, como é uma perspectiva, irmão. Para muitos estariam ali chorando, reclamando da sorte, dizendo: Deus, olha aí, olha o que me aconteceu, eu orei tanto para isso mudar, e agora eu estou aqui preso, sofrendo. Paulo diz assim: é uma oportunidade, é uma maneira de Deus fazer o evangelho crescer em Roma, é a minha cadeia, aleluia. As cadeias, irmãos, além de promoverem um contato maior com os perdidos, irmãos, impressionante, verso 14, diz que encorajaram os salvos. Ela alcançou perdidos e alcançou os salvos, porque ele vai dizer no verso 14 que os irmãos, em sua maioria, estimulados, encorajados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Era um tapa na cara dos crentes acomodados, porque eles pensariam aqui a gente está passando por uma dorzinha de dente e está dizendo que não vai pregar o evangelho, que não pode servir porque está desempregado, porque está doente, porque isso, porque aquilo. Olha Paulo está preso, gente. Paulo está numa cadeia, Paulo está preso a um soldado, não pode ir para onde ele quer. Irmãos, e o que esse homem está fazendo lá dentro está chegando aos ouvidos de toda Roma. Esse homem está pregando o evangelho, os guardas do imperador já conhecem o evangelho por causa de Paulo. Ele que está lá faz isso, e a gente que está livre, e a gente que está solto, a gente não pode fazer nada. E diz que os irmãos, estimulados pelas cadeias de Paulo, começaram a falar a palavra com mais desassombro, começaram a falar palavras com mais intrepidez. Eu estou solto, eu estou livre, eu estou com saúde, então aí é que eu vou pregar o evangelho. Porque um preso que está ali naquela cadeia 24 horas, não sai para canto nenhum, não para de pregar o evangelho, e eu que estou livre, e eu que estou solto, e eu que estou bem de saúde, por que eu não falo? Por que eu não prego? Irmãos, que lapada, que lição para nós, que muitas vezes, irmãos, não estamos passando por nenhum tipo de dificuldade como a que ele passou. Estamos vivendo a nossa vida, tendo o pão que nos alimenta, dormindo na nossa caminha aquecida, tomando um banhozinho quente, mas na hora de falar a palavra de Jesus, de orar pelos que precisam, de ministrar para um que está necessitado, a gente fica quieto. Irmãos, nós precisamos despertar para isso. Olha a atitude positiva. O que é que influenciou os irmãos? Era saber que Paulo, e eles podiam de vez em quando visitá-lo também. Foi liberado a visita lá para o Paulo. Talvez chegando lá, imaginando encontrar um Paulo acabrunhado, cabisbaixo, entristecido. Entravam, Paulo estava lá, oh glória!
Paulo estava lá, irmãos, pregando, falando em mistério, pregando, isso é na minha interpretação, viu? Pregando o evangelho sem desassombro. Os irmãos chegavam lá e diziam assim: nossa, quantas visitas eu já fiz, irmãos. Nós já fizemos a pessoas que estavam doentes, ao invés de consolar, nós saímos consolados. Porque eram irmãos que muitas vezes tinham tudo para estar reclamando, tudo para estar praguejando, mas estavam lá glorificando o nome do Senhor, adorando o Senhor, numa atitude positiva. Deus está comigo aqui. Sabe a perspectiva? Como é que você está vendo a sua história? Como é que você está vendo o seu passado? As coisas que têm acontecido com você até o dia de hoje? Como que você está reagindo a tudo isso? Será que esse passado está te amargurando? Será que esse passado está te deixando triste? Não, pastor, eu estou chegando ao final de um ano, pior do que eu comecei. Eu estou chegando ao final de um ano, nossa, mas que ano difícil. Mas foi isso que aquilo aconteceu, mais aquilo outro, mais aquilo. Irmão, se a gente mudar um pouquinho a nossa perspectiva, se a gente parar de olhar só por esse ângulo e começar a olhar de um outro ângulo, se a gente parar de olhar apenas pelo lado humano, o lado carnal, e começarmos a discernir as coisas de um outro lado, que outro lado? Um lado espiritual, um lado que o Espírito Santo está abrindo o nosso entendimento, a gente vai perceber que até mesmo aquelas coisas não tão boas que nos aconteceram, de alguma maneira contribuíram para o nosso bem, de alguma maneira contribuíram para o nosso progresso, para o progresso do Evangelho. Nos fortalecemos, nos fortificamos na graça, começamos a orar mais, porque quando a coisa aperta a gente ora mais, e a gente está melhor do que antes, pelo menos espiritualmente a gente tem que estar melhor do que antes. Mas é só mesmo uma mudança de ângulo. É só parar para dizer assim: agora eu vou olhar por um outro lado. Deus, dá-me a capacidade de enxergar as coisas que me aconteceram de uma outra perspectiva, de uma outra maneira de olhar. Porque eu posso estar, irmãos, azedado, amargurado, revoltado com Deus, chegar ao final do ano revoltado. Será que a gente tem motivo para isso? Paulo tinha, mas ele não estava. Porque ele enxergou de uma outra perspectiva. Amém? Você pode dizer: Jesus, me ajuda a enxergar de uma outra perspectiva o meu passado. Ei, passado, irmão, não pode trazer amargura assim para a gente, não. Olhar para o passado, ficar amargurado, ficar cheio de ressentimento, aquele fardo. Não, irmão, dá tempo. Dá tempo de soltar essas cadeias da amargura e dizer assim: eu vou olhar da perspectiva de Deus. Deus tem sido bom para comigo, Deus tem sido fiel para comigo, e as coisas que têm me acontecido de alguma maneira, como diz Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Uma perspectiva do presente. A gente viu uma perspectiva do passado, as coisas que me aconteceram. E agora, como estava Paulo? Irmãos, verso 15 do capítulo 1 de Filipenses. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja. Ele acabou de dizer que muitos estavam estimulados para pregar o Evangelho, e ele disse assim: olha, alguns realmente proclamam a Cristo de verdade, mas tem uns que fazem por inveja, por rivalidade, outros fazem de boa vontade. Verso 16: estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. E ele vai dizer no verso 18: mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja por fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Além das cadeias, você vai ver aqui que ele tinha que lidar com críticos, com opositores. Tinha gente que estava estimulada e dizia assim: nós vamos pregar, porque Paulo está lá e a gente também pode fazer. Outros não. E ele diz assim, que alguns pregavam para aumentar o sofrimento dele. Por quê?
Porque ele diz aqui que foi colocado para a defesa do Evangelho. O maior objetivo de vida de Paulo era o Evangelho. Alguns estavam de boa vontade fazendo a obra, outros não. E essa situação piora quando a gente entende que quem está aqui se opondo a Paulo, pregando um evangelho cheio de mesclas, porque o que Paulo mais temia era a mistura no evangelho. Era um evangelho judaizante, era um evangelho legalista, e ele prezava pela pureza do evangelho. Quando alguns se levantavam pregando um evangelho cheio de misturas, Paulo se entristecia. Eles sabiam disso. Disse assim: agora nós vamos pregar, porque ele vai estar lá na cadeia se debatendo de raiva. Não era ele que se opunha a gente, não era ele que dizia que a gente pregava o que não devia. Agora nós vamos pregar, porque quando ele souber que a gente está pregando, que tem que se circuncidar, que tem que guardar o sábado, aí que ele vai ficar revoltado lá dentro. Irmãos, esse tipo de pessoa apareceu na vida de Paulo. Opositores. Não bastasse o sofrimento das cadeias, eles estavam ali para dizer assim: nós vamos aumentar o seu sofrimento. Sabe, irmãos, o inimigo levanta-se, muitas vezes usando pessoas para de alguma maneira aumentar a tristeza que talvez ele imaginasse que a gente estava passando. Só que ele caiu do cavalo, porque Paulo não estava triste. Paulo estava preso, mas não estava choramingando. Paulo estava enxergando as coisas de uma outra maneira. Paulo estava cheio de expectativa, talvez contando as horas para mudar de turno, porque o outro que chegaria talvez ainda não tivesse ouvido o evangelho. Eu não sei qual foi a forma como os inimigos entenderam isso, mas eles achavam assim: Paulo já está sofrendo, vamos acrescentar sofrimento à prisão dele, vamos fazer ele sofrer mais. Você sabe o que o inimigo quer? É te fazer sofrer mais, é me fazer sofrer mais. É pegar uma situação que a gente está enfrentando e acrescentar a essa situação outros problemas. Já viu aquele dia que a gente diz assim: mas está tudo dando errado? Já viu aquele momento que a gente passa por uma luta e em seguida nem a gente consegue lidar com aquela primeira, já surge uma segunda e uma terceira? E o objetivo final do inimigo é dizer: eu quero te ver sofrendo desmedidamente, eu quero te ver assim com sofrimento a pino, eu quero te fazer sofrer ainda mais. Ele caiu do cavalo. Você pode dar um glória a Deus? Irmãos, Paulo diz assim no verso 18: o que é que importa? Cristo está sendo pregado, seja de boa vontade, seja por fingimento. E ele termina dizendo assim: também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Ele está achando que vai me ver caído, triste, abatido. Não, eu vou me alegrar em Deus. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam gado, as ovelhas sejam arrebatadas, contudo eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que Ele quer te entristecer, mas eu quero dizer que o seu Deus, Ele alegra o seu coração. Por que eu digo que o Deus que nós servimos alegra o nosso coração? Porque essa palavra regozijar ou alegrar, ela é da mesma palavra de graça. Charis ou caris, é da mesma raiz de graça. Significa que essa alegria não era produzida pelas circunstâncias terrenas, era uma alegria que vinha do trono de Deus. Irmãos, e é essa perspectiva do presente que a gente tem que ter, uma vida alegre, uma vida leve. O que é que eu posso fazer? Eu tenho que enxergar de uma outra maneira. Eles estão pregando Cristo, por inveja, por rivalidade, achando que estão me massacrando aqui dentro, mas eu estou alegre, e vou me alegrar sempre, porque essa alegria que eu tenho é uma alegria que vem de Deus. E Deus me faz enxergar essa situação de adversários de uma outra maneira. Meus irmãos, eu queria te perguntar: tem alguma coisa que está te azedando hoje? Algum crítico que se levantou aí só para te ver para baixo?
Às vezes um comentáriozinho, às vezes aquela indireta através das redes, às vezes aquela palavrazinha de duplo significado, coisazinhas que o inimigo usa como semente maligna para azedar, alterar o sabor da nossa alegria. E Paulo entendia isso, e eu não vou deixar me azedar, paralisar o que eu estou fazendo aqui. Eu estou progredindo no Evangelho e o inimigo quer me parar, ele quer me paralisar, me azedar, me entristecer, mas eu estou alegre em Deus e vou continuar avançando. Você pode dizer isso, irmão, numa atitude de fé, levantar a sua mão, fechar os seus olhos e diga assim: nada, ninguém vai se opor, trazendo tribulação, tristeza à minha vida, a ponto de me azedar e me fazer parar, para que eu não avance na vontade de Deus. Diga: eu vou me alegrar sempre, sempre e sempre na presença de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então veja bem, do passado eles assim contribuíram. Foi difícil? Foi. Mas contribuíram para o progresso do Evangelho. Ele olhava para o presente, tem muito opositor, muito crítico, muito se levantando, achando que eu vou ficar pior aqui dentro. Não vou não, vou me alegrar. Deus está trabalhando. Deus não está preso. Deus não está limitado. Eu estou, mas Deus não. Então Deus está trabalhando, vai usar até esses capenga aí, até esses inimigos, esses opositores. Deus vai usá-los e eu vou me alegrar, e sempre me alegrarei. No passado, Paulo tinha uma outra perspectiva. No presente, alegria. No passado, vida sem amargura. No futuro, esperança. Dani pregou sobre esperança domingo, palavra abençoada, está lá no YouTube. Mas para o futuro, incerteza. O que é que o futuro geralmente traz na vida da gente? Medo, incerteza, ansiedades, temores. O que é que vai ser? E agora? E agora o que é que vai ser do Brasil? E agora o que é que vai ser da nossa economia? E agora o que é que vai ser da minha vida? E agora eu vou casar ou não vou casar? E agora vai ter alimento? Né? E agora? E agora vai ter emprego? E agora? E agora? Irmãos, e a gente fica assim. E o futuro? Como é que vai ser, Paulo? Qual é a sua perspectiva? Esperança. Diga assim: esperança. Esperança. Olha verso 20 comigo. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Amém? O que é que espera para nós? Nada. Em nada seremos envergonhados, porque a nossa confiança não está naquilo que é removível, que é abalável. A nossa esperança está naquilo que é inabalável. A nossa esperança está firme em Deus. E ele diz: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda trazer algum trabalho frutífero. Ainda não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Irmãos, existia, como eu falei, uma possibilidade de Paulo ser executado. Existia uma possibilidade, ainda que não foi nessa primeira prisão. Nessa primeira prisão ele foi liberto, continuou pregando. Mas na segunda prisão, quando ele escreve lá em 2 Timóteo, era de fato a última prisão dele. Dali ele sairia para a execução. Mas nessa primeira ele não sabia. A gente que sabe. Mas ele não sabia. Existia a possibilidade dele ser condenado, dele ser tido como traidor e ser executado. Então ele enfrentava uma crise. Será que eu vou sair daqui? Irmãos, mas ele olha para o futuro
E ele disse assim: eu não vou ser envergonhado em nada. Porque veja bem, se eu morrer, eu estou de boa. Mas se eu não morrer, eu estou de boa também. Mas o que ia frustrar esse homem? Fala a verdade. O que iria deixá-lo assim, frustrado quanto ao futuro? Ele disse: o que me acontecer, está de boa. Porque para mim, o viver tem um propósito. É Cristo. Eu vivo por Cristo. Minha expectativa é na pessoa dele. Viver para mim é respirar Cristo, é servir Cristo, é amar Cristo, é fazer Cristo conhecido. Então, o que pode me frustrar se eu viver? Nada. Os seus irmãos em Cristo que foram contrários a você, os opositores, os traidores. Não, eu fico triste porque eu sou homem, mas eu vou dizer uma coisa: eu vivo não é por eles, eu vivo é por Cristo. O meu viver é Cristo. Se o viver dele fosse os bens que ele supostamente tivesse, o fim dele seria frustração, que ele não iria mais usufruir de nada. Se o meu viver estiver aqui, irmão, a gente vai ser frustrado. Meu viver é a minha carreira. Você pode ser frustrado. Aí você não pode dizer: em nada serei envergonhado, porque você pode ser envergonhado. Você pode ser frustrado, porque aí não tem como dar continuidade, seus sonhos, você tem que parar a faculdade, você tem que, enfim, remanejar, remodelar a sua vida, e aquela frustração. Mas se o seu viver é Cristo, irmão, se o meu viver é Cristo, e eu vivo para Ele, e sei que Ele dirige minha vida, o que me acontecer está de boa. O meu viver é Cristo. Agora, se eu for sentenciado, e se me colocarem como traidor e decretarem a pena de morte para mim, você acha que eu estou cabisbaixo? O morrer para mim é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque morrer para mim, Paulo diz, não é o fim. Não é um túmulo, é estar com Cristo. Vocês acham que eu vou ficar dentro daquele túmulo? Irmão, presta atenção. Eu conheço um irmão que diz assim: só de pensar que quando eu morrer eu vou ficar dentro de um buraco, eu já fico sem ar. Eu não fico não. Eu não vou estar lá para sentir isso. Eu vou estar com Cristo. Paulo tinha um entendimento do futuro dele, gente. O final para mim não é o martírio, é a glória. E ele diz assim: eu prefiro partir. Essa palavra partir significa tirar as cordas de um navio para ele avançar, seguir o rumo dele. É como se Paulo dissesse assim: a minha vida ainda está presa aqui na terra, mas quando chegar o momento de partir, aquela corda vai ser desfeita, aquela amarração vai ser desfeita, e o meu navio, a minha vida vai chegar ao destino dela. Meu destino é Cristo. Eu vou estar com Ele. Irmãos, ser cristão é bom de todos os aspectos. Porque a gente vive aqui com esperança. A gente vive aqui ainda que a pior das hipóteses para nós seja a morte. Até porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, por ser o último, nós imaginamos que seja o mais difícil de enfrentar. É a morte. Mas até diante desse último inimigo a gente tem vitória. Eu vou partir, mas eu não vou estar num túmulo. Eu vou estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Melhor. Estava conversando com o Dani, a gente foi levar a ceia, eu e Dani hoje. Ele levou o violão, a gente cantou pra caramba, né, Dani? A irmã Maria do carro. Oi, mas foi muito bom. A irmã Maria cantava. Ela ia lembrando de algumas partes da música, ia cantando junto com a gente, com uma vozinha fraca, sem enxergar direito, sem ouvir quase nada. Mas eu cantava bem pertinho do ouvido dela. E ela ia cantando também.
E eu ficava pensando há anos atrás, quando a irmã Maria estava ali participando de cultos conosco, com vitalidade, mais jovem, e hoje não está podendo vir à igreja mais, dada a situação física dela. Estava bem encolhidinha, irmãos, a gente entrou, ela nem viu que a gente entrou, a gente passou na frente dela, e ela nem sequer percebeu que a gente estava lá. Eu sentei do lado dela, comecei a falar com ela, ela também não me ouviu. Até que a filha balançou ela assim, ela começou a dar mais atenção e percebeu que era a gente. Mas eu fiquei pensando, a vida da gente aqui, o corpo da gente vai envelhecendo, e a gente vai aspirando e desejando ser revestido pela incorruptibilidade. Um corpo de desonra que vai ser transformado em corpo de honra. Um corpo de vergonha, porque, irmãos, imagina não poder ouvir mais, não poder ver mais, mas vai ser transformado num corpo de glória. E eu fico imaginando sair de lá pensando e falando com Dani, daqui a um tempo a irmã Maria vai estar na versão turbo. Quando ela partir, não vai ter mais nada que limite ela. Não vai ter problema de audição, de visão. Você já viu alguma aparição de anjo velho? Todos os anjos que aparecem na Bíblia são tidos como jovens. Mas eu imagino que lá a gente pode ter assim. Quantos anos você tem? Eu estou aqui na eternidade já faz 333 bilhões de anos. Mas a minha aparência ainda é de um jovem. Aleluia, ei Jair, é coisa boa demais. Irmão, ser crente é bom demais. E tem gente que quer desviar. Desvia. Tem gente que fica, meu Deus do céu, pega firme, irmão. Abandona Jesus por nada não. É bom demais ser crente. A gente passa por luta, mas tem uma perspectiva diferente da vida. A gente olha para o passado e diz, Jesus está no passado. A gente olha para o presente e diz assim, Jesus está aqui comigo agora também. A gente olha para o futuro e diz assim, Jesus está lá me esperando. Eu vou partir, mas vou estar com Cristo, que é muito melhor. Ser crente é bom demais, irmão. Para que pensar em desanimar? Para que pensar em desistir? E eu gosto da figura da vela. O propósito da vela qual é? Só um: brilhar, irradiar luz. O que é que Jesus disse que a gente seria? Luz. Então o propósito da gente é emitir luz. E a nossa luz, é claro que é a luz de Cristo. Mas imagine a vela. A gente estava sábado, faltou energia lá em casa. E não dava mais para fazer nada. Colocamos umas velas e de repente a Debinha fez, papai, a vela apagou. E eu achei que tivesse sido por conta do vento. Levantei, irmãos, a vela já tinha ido embora. Só estava o talinho preto assim. O propósito da vela é iluminar. E ela faz isso até se consumir. Ela vai brilhando, 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 até se consumir. Ela se consome brilhando. Que a vida da gente seja como uma vela. Que a gente só pare de brilhar quando a gente estiver lá. Amém. Mas aqui na terra, Paulo dizia assim, se eu morrer, minha esperança é Cristo. Agora, se eu ficar eu vou trabalhar. Se eu ficar, eu prefiro, dada essa indecisão de partir e estar com Cristo, eu prefiro isso, que é muito melhor. Mas, vendo na perspectiva de vocês, irmãos de Filipenses, eu prefiro ficar porque eu vou servir, vou produzir fruto na vida de vocês. Entendendo isso, sabendo disso, irmãos, era para pensar assim, se eu sair dessa prisão, eu me aposento. Se eu sair dessa prisão, eu vou vestir um pijama e vou passar o resto da minha vida numa cadeira de balanço, porque eu não estou mais na idade de passar por esse tipo de problema. Você acha que Paulo falou um trem desse? Não, se eu sair daqui, eu vou servir mais, eu vou continuar brilhando até que eu não tenha mais condição de brilhar. E quando eu não tiver mais condição de brilhar, é porque eu já estou com Jesus. É o meu propósito de vida. E eu queria encerrar perguntando qual é a sua perspectiva de vida. É humana ou você consegue enxergar na ótica de Deus? Como você enxerga o seu passado?
a partir daqui, a partir de hoje. Você olha para trás e diz assim: nossa, eu estou passando luta. Nosso Deus, que vontade de parar. Nossa, que vontade de ir para a glória. Como diz alguns, que vontade de ser arrebatado. Ai, meu Deus. Como é que você está encarando seu passado? Seu presente hoje? Em nada serei envergonhado. Tem gente que está tentando aumentar a tristeza da minha vida, mas a minha alegria é graça, é chares. Vem de Deus, não vem das pessoas, das circunstâncias. Vem de Deus. Enquanto estão querendo me entristecer, eu estou alegre e alegre cada dia mais. Qual é a nossa perspectiva do futuro? Na pior das hipóteses, se amanhã disser assim: miraram uma bomba nuclear para o Brasil, e agora? O viver para mim era o meu trabalho, era meus estudos, era meu casamento. Irmãos, a gente valoriza tudo isso, mas o viver para a gente é isso? Se jogaram uma bomba e amanhã a gente ficar sabendo que todo o Brasil vai virar poeirinha, e aí? Vamos estar com Cristo, o que é muito melhor. Amém? O crente tem só vantagem. Uma vez chegou um crente e um não crente. O não crente, ateu, tudo, até o talo, não acreditava em nada. E ele dizia assim: ser crente é muito balelado, muito... Que coisa, vocês acreditam nas coisas? Não, aquilo não existe não. Aí disse assim: deixa eu te falar uma coisa, o crente. Se a gente estiver numa aposta entre o que é verdade e o que não é verdade, eu sempre vou ganhar de você. E o ateu disse assim: de jeito nenhum. Ele disse: eu vou te provar que é. Se de fato Deus não existe, vida eterna não existe, inferno não existe, nada disso existe, eu e você estamos iguais. Porque se não tem inferno para você, não vai ter inferno para mim. Se não tem Deus para você, não tem Deus para mim. Então a gente está empatado. Agora, se eu tiver certo e você tiver errado, eu vou estar bem e você vai estar muito mal. De todo jeito, eu saio na vantagem. Porque se eu partir, eu vou estar com Jesus e você vai estar no inferno. Você prefere o quê? Ser crente, meu irmão, só tem vantagem. Andar com Deus só tem vantagem. De todo jeito, o crente fiel sempre vai ter vantagem. Amém? Se ele passa por luta, ele clama a Deus. Ainda que Deus não livre ele da luta, ele dá força para o crente suportar a luta. Se ele erra, ele deveria orar para não errar. Mas se ele erra, ainda tem perdão para ele. Se de todo jeito ele morre, ele ainda vai estar com Jesus, o que é infinitamente melhor. Então deixa eu te dar essa palavra de encorajamento nessa noite. Não pense em olhar para trás, não. Comece a enxergar a vida de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Deus está no meu passado, Jesus está no meu presente, mas Ele também controla e abençoa o meu futuro. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Pode fechar os seus olhos nesse instante. Você pode começar, antes de pedindo, agradecendo. Diga: Deus, obrigado porque o Senhor me salvou. Ah, meu Deus, o crente passa por tanta coisa, mas ele está alegre. O crente passa por crítica, mas ele diz assim: Deus está nisso e eu vou me alegrar. Futuro está com Deus, vou ter esperança, vou continuar firme. Minha oração é só essa: Deus, não deixa a gente desviar não, Jesus. Não deixa olhar para trás não. Seria a coisa mais insana da vida da gente, mais louca que a gente poderia fazer, é deixar Jesus. A gente tem que orar para dizer: me fortalece, Senhor, me fortalece. Amém? Pai, nossa oração nessa noite, dá-nos uma perspectiva diferente hoje. Às vezes a gente está olhando para alguns acontecimentos na vida da gente, algumas coisas que passamos, que vivemos. Muitas delas, de fato, Senhor, foram situações difíceis,
foram situações adversas, mas, Senhor, a gente precisa perceber o Senhor nesse trajeto. A gente precisa perceber que todas as coisas, de alguma maneira, vão contribuir para o nosso bem. E que a gente precisa continuar avançando, porque o Evangelho é isso. O Evangelho não está limitado a problemas nossos. Viver é Cristo. A maior aspiração que a gente pode ter não é nada diante da grandeza de Jesus, do conhecimento do Filho de Deus, do que é ser salvo em Cristo Jesus. Tudo se desfaz, tudo vira poeirinha. Todas as grandes ambições do homem não são comparadas àquilo que é dado a nós por meio do Evangelho de Jesus. Pai, então nessa noite dá-nos um olhar diferente, que a gente possa se livrar de amarguras. Se o passado tem amargurado o meu coração, nosso coração, meu Deus, nessa noite eu quero olhar diferente. Em vez de ficar amargurado, eu quero ficar grato, contemplando a soberania de Deus em cada passo, em cada acontecimento da minha vida. Senhor, olhar para o presente também, tem tantos inimigos espirituais, usando até pessoas para nos entristecer. São críticas, são zombarias, são oposições, mas a graça vem trazendo alegria, vem trazendo regozijo no nosso coração. Eu não vou me entregar às tristezas, eu não vou me entregar às amarguras como o inimigo quer fazer comigo, mas eu vou me alegrar e sempre me alegrarei na presença do Senhor. Pai, o meu futuro também, essas situações que deixam a gente muitas vezes ansiosos, muitas vezes temerosos, o Senhor está no meu amanhã, o Senhor está no meu futuro, meu Pai, de maneira que a pior das coisas que humanamente pode acontecer seja a morte, mas a Tua palavra diz: se for isso, não será o fim, será apenas uma partida. Eu vou estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas se eu ficar, que a minha vida sim seja como a vela, que eu me consuma, trazendo luz, a luz de Jesus para essa humanidade escura. Que a minha vida seja para isso, Senhor. Eu posso ter meus sonhos, eu posso buscar meus objetivos, mas o maior de todos é emitir a luz que vem de Cristo, até que então eu possa ser recebido por Ti, Senhor. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Seja uma noite de libertação para nós. Libertação de cadeias da mente, cadeias emocionais, cadeias da alma, cadeias de amargura, de frustrações, cadeias de decepções com pessoas. Deus, alinha nosso coração, tira as algemas, tira as prisões da alma. Paulo estava preso no físico, mas seu espírito, sua alma estavam soltas para viver o melhor de Deus, para viver a alegria de Deus, para ser tocado pelo Espírito de Deus. Seu corpo estava limitado naquela prisão, mas seu espírito estava livre para adorar e para fazer a obra do Senhor. Que assim sejamos, Senhor, nessa noite. Nenhuma dificuldade ou problemas nos limitem, para que não façamos a sua vontade. O viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo, o viver é Cristo, o viver é Cristo. Viva para Jesus. Respire Jesus, inale Jesus, aspire Jesus. Viva Jesus, viva Jesus. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Levante suas mãos. Você pode dizer: obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado. Tu és bom em todo o tempo. Tu és bom em todo o tempo. Tu és bom em todo o tempo. Obrigado, Jesus, por ter a Ti. Por ter a Ti na nossa vida. Te adoramos, te adoramos.
Obrigado por essa noite também, por esse tempo precioso, maravilhoso que passamos aqui na tua presença. Pela vida de cada irmão, Senhor, de cada irmã, cada família representada aqui hoje. Que o Senhor esteja abençoando, suprindo cada necessidade, como já oramos aqui. Um tempo de provisão que o Senhor está trazendo nessa noite. Recursos que serão trazidos para suprir necessidades. Senhor, em nome de Jesus, se cura também nessa noite, meu Pai. Se houver pessoas enfermas aqui, libera agora o teu poder que sara, que cura, em nome de Jesus. Meu Deus, se há fardos sendo carregados, eles sejam deixados agora aos pés de Jesus, porque Ele tem poder para resolver cada uma destas situações. E voltaremos agora, Senhor, para o nosso lar abençoados, renovados, Senhor, e teremos em nome de Jesus uma noite de descanso, um sono reparador, um sono tranquilo na Tua presença, o sono dos justos, em nome de Jesus. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, meus irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida, vá em paz, tenha uma ótima noite. Você que participou conosco, Deus te abençoe em nome de Jesus.